Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Pro lado do Fluminense, tudo fluindo. Pro lado do Vasco, a coisa não está acontecendo, né? Vasco ou troca de foco no treinador ou aceita a pedida do Renato Gaúcho, que está cada vez mais exigente, né? O Renato recusou a primeira proposta do Vasco, pressionado por alguns dirigentes. O Pedrinho fez uma contraproposta e o Renato Gaúcho recusou a segunda proposta do Vasco. Ou não está afim de trabalhar no Vasco, ou está querendo aumentar demais essa pedida salarial. Vale dizer que no Fluminense, a gente está falando aqui de Vasco e Fluminense, o Renato Gaúcho recebia por volta de 1,5 milhão por mês. O Vasco tinha proposto uma diferença aí de 300 mil reais. Não sei qual foi o valor exatamente da segunda proposta, claro, né, se aproximando mais do número pedido pelo Renato Gaúcho, mas esse doce do Renato Gaúcho aí significa que ele não vai ceder só se for pelo valor que ele estipulou. Como é que fica, hein? Será que o Pedrinho chega nesse valor? Vai procurar outro? Alguns nomes já têm sido especulados, nome de Cuca, Roger Machado, até de Renato Paiva já foi especulado no Vasco, enfim. E do lado do Fluminense a vibe é completamente diferente, O Fluminense está próximo de fechar, já fechou na verdade com o artilheiro, né? Não está nem próximo, já fechou com o carrasco do Flamengo, vai precisar dessa vibe do Rodrigo Castillo, porque domingo tem Fla-Flu, mais um Fla-Flu, final de Campeonato Carioca. O Flamengo não quis pagar para ver, né? Vai que dá ruim, acabou colocando os titulares mesmo, um misto ali contra o Madureira, goleando, né? Mas o torcedor do Flamengo, alguns, né? Não é bobo, não se deixa enganar por uma goleada em cima do fragilíssimo Madureira. O torcedor do Flamengo quer saber de rendimento contra os grandes, né? Porque isso o Flamengo ainda não mostrou. E o Campeonato Carioca é jogo único, não tem tempo para recuperação. Mas aqui a gente não vai falar ainda de Flamengo, né, que está na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. E o Fluminense já quis trazer logo a vibe do título, contratou nada mais, nada menos que o carrasco do Flamengo, Rodrigo Castillo, artilheiro do Lanús, foi muito bem nessa Recopa, muito bem na Sul-Americana. Rodrigo Castillo é um dos principais matadores, ele é matador, é aquele centroavante à moda antiga, dá para dizer assim, né? O Germancano não tem mais condição de jogar em alto nível no Fluminense. Dá para dizer que o Rodrigo Castillo é um Germancano 10 anos mais jovem, não sei se tem 10 anos a menos que o Cano, mas está na flor ali da idade física, né? Jogando muita bola, faro de gol. Primeiro jogo do Lanús contra o Flamengo, esse cara sempre no lugar certo, na hora certa, um pouquinho à frente às vezes, tudo bem, né? Teve um gol lá que realmente só com muito boa vontade para marcar um impedimento daquele, mas o Rodrigo Castillo foi o grande destaque desse título do Lanús contra o Flamengo na Recopa e é o artilheiro da equipe argentina. Agora, por 10 milhões de dólares, o Fluminense tira o Rodrigo Castillo do Lanús e agora o Castillo é tricolor. Então já tem matador na área. John Kennedy provavelmente, se não voltar a jogar a bola do início do ano, vai esquentar um banco, porque o Castillo, repito, é o Cano na versão que funciona e tem funcionado muito bem para a equipe do Lanús. Grande contratação do Fluminense. E o Fluminense está para anunciar, só tem hoje para anunciar aí um zagueiro, bom zagueiro do Nacional, mas enquanto não anuncia, a gente dá uma segurada na onda. Já basta o Rodrigo Castillo, né? O carrasco do Flamengo agora é do Flu. Repetindo, o Vasco está com muitas dificuldades no mercado e não é só por não chegar no valor do Renato Gaúcho. Tem o fator esportivo para o treinador também. O Renato Gaúcho sabe que vai chegar no Vasco e não vai brigar.
por título, não vai brigar por vaga na Libertadores, não vai brigar por Copa do Brasil. Ele sabe disso. Ah, mas o Vasco tem o melhor elenco dos últimos 10 anos. A questão é, o Fernando Diniz não conseguiu fazer esse time jogar. Será que o Renato tem condição de fazer esse time jogar? O torcedor do Vasco está começando a desmistificar algumas coisas. Eu acho que é exagero, tá? Mas algumas coisas realmente pode ter razão. O torcedor do Vasco já começa a dizer que o Spinelli é um peladeiro. Era melhor ter mantido o Verratti. Exagero. Exagero. Spinelli é matador. Da mesma forma que o Rodrigo Castilho, Spinelli é matador, é brigador. Só que no Independente Del Valle havia um entrosamento. O time, não vou dizer que jogava para ele não, né? Ele jogava com o time, um jogador de movimentação e tal. O Vasco está completamente perdido. Acho que nem o Vasco sabe o que os caras estão fazendo ali e os caras não sabem o que estão fazendo no Vasco. Completamente perdido. Enquanto não chegar um treinador botar a casa em ordem, vai continuar perdido e o torcedor vai ter essa impressão de que o Spinelli é um peladeiro. E não é. E não é um peladeiro. Bom, Marino Rinestrosa teve 3 meses aí de um futebolzinho, depois voltou ao normal. Quem acompanhou o Campeonato Colombiano sabe que ele não joga nada. As redes sociais estão aí falando, torcedor do Vasco. Exagero? Mais ou menos. Porque o Atlético Nacional de Medellín, teve um assédio muito grande pelo Rinestrosa, né? Que agora quer ser chamado de Marino. Né? Esse assédio baixou porque a bola dele baixou. O scout continuou observando, continuou olhando. Europa passou longe. Os clubes brasileiros que estavam querendo, 3 clubes de destaque: Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras. Ano passado estavam querendo. O Atlético Nacional começou a aumentar a pedida, isso e aquilo e tal. O scout continuou observando, falou, não vale isso tudo não. Chegou o Vasco, foi lá e pegou. Pode ter sido, realmente, 3 meses de um futebol acima da média e agora mostra ser um jogador normal? Pode. Mas também não é esse bagre que a torcida do Vasco está pintando. Não é esse bagre. Repito, o problema do Vasco é falta de uma metodologia de trabalho. Você pode ter os melhores profissionais. Se não há uma metodologia de trabalho, não há profissional que resista a isso. Né? Não acho o Rinestrosa craque, mas não é o bagre que estão pintando aí. Né? Brenner, fraquíssimo. Esse eu concordo, torcedor do Vasco. Fraco. Mas, para integrar o grupo, pode ser interessante. Para integrar grupo, é um jogador que pode agregar. Agregou no São Paulo, agregou no Fluminense, pode agregar sim no Vasco da Gama. Repito, precisa de um treinador com uma metodologia certeira para fazer esses caras jogarem. Tá? Cuiabano, pessoal zoando muito o Cuiabano. Pô, o cara tá mais gordo, não sei o que, papapá. Comparando com tudo que você imaginar, Cuiabano é um jogador que convive, né, com alguns problemas físicos, né, seja lesão, seja o próprio preparo físico, peso, isso desde Grêmio. Mas é um jogador que entrega, ele entrega muito, ele joga bola. No Botafogo, quem acompanhou a carreira do Cuiabano viu que o Cuiabano era um jogador, quando você precisava dele, ele estava lá, como lateral, como ala. Então é um cara que joga bola, é um cara que entrega. A situação atual, o que aconteceu? O Vasco detectou que o Cuiabano tinha um problema. Aí começou aquela pressão da torcida, os influenciadores sociais, digitais, influenciadores digitais enchendo o saco, tá? Aí relacionaram o Cuiabano. Aí o Cuiabano tá desse jeito, jogando. Ué, mas vocês não queriam o Cuiabano jogando? Tá. Enfim. Mas joga bola. Então eu acho que assim, o torcedor do Vasco está pintando também uma desgraça, tá, por muita coisa que está acontecendo e também por aquilo que não está acontecendo. Né? Vamos ver. Renato Gaúcho é o treinador ideal? Para mim, passa longe. Acho que o treinador ideal, obviamente, né, seria o Arthur Jorge, mas o Arthur Jorge não quer voltar para o Brasil, principalmente nessa situação em que se encontra o Vasco. Né? Mas tirando o Arthur Jorge,
Haveria um outro profissional mais gabaritado que o Renato Gaúcho? Bom, aí tem que pesquisar. Eu não sou scout, aí eu acho que teria que pesquisar, né? Mas acho que haveria sim, gente mais moderna, com pensamento mais moderno, que consiga fazer esse time jogar, que consiga potencializar alguns jogadores, outros que já estão bem, né? Outros que jogam bem, que todo mundo já sabe que jogam, mas não estão jogando nesse momento. Enquanto para o Fluminense tudo dá certo, para o Vasco a situação não está nada boa. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar também aqui sobre o leilão pelo Dantas, né? Agora o Corinthians quer, o Corinthians vai chegar e, enfim, a situação é a seguinte: quem tiver na mão vai levar, mas por hora o Novo Horizontino não conversa com o Corinthians, já conversou com o Botafogo, o Fluminense saiu da negociação, enfim, tá ficando aí entre Corinthians e Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer. Fico por aqui. Até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.